Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como foram de férias? Descansaram? Estão animados? Porque eu estou. Tenho fé que juntos nós vamos passar por essa fase aí com grande sucesso nos nossos conteúdos, ok? Vamos dar uma recapitulada? Continuando o nosso tour pela América do Sul que nós tínhamos iniciado, a gente viu os aspectos físicos ambientais, né? Relevo, hidrografia, clima e vegetação. Aí com a ação humana desmatando a maior floresta tropical do planeta, que é a nossa grande floresta amazônica. Vimos também sobre a origem dos povos americanos e como se deu o povoamento aqui da América, as características dos povos pré-colombianos, a colonização europeia e a escravidão que provocou aquele chamado etnocídio e genocídio que nós vimos, né, das nossas populações nativas, como herança deste contexto histórico e das migrações ao longo do século XX, temos uma grande diversidade étnica e na distribuição da população nós vimos o quê? Que há uma concentrada urbanização que trazem aí consigo muitos problemas urbanos e no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil apresenta péssima distribuição de renda, conforme a gente viu, porém o índice de pobreza não é dos piores, porque a gente viu que aqui na América do Sul a Venezuela é a que tem a questão maior da pobreza. Agora a gente vai estudar a economia da nossa grande América do Sul. Vamos lá? Bom, pessoal, antes da gente falar em economia, a gente vai analisar o que é o PIB e como que ele funciona na economia de um país, que é um detalhe muito importante, mas que não está descrito aí no capítulo, mas acho muito importante a gente dar uma olhada nesse assunto. Bom, antes da gente iniciar, como eu sempre digo, eu sugiro que vocês copiem todos os conceitos do vídeo no caderno, tá? Porque são conceitos importantes aí para as próximas provas, ok? Pessoal, o que é o PIB? Ele seria um termômetro da economia? Sim, o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas, tá? O PIB mede apenas os bens e serviços finais para evitar dupla contagem. Por exemplo, se um país produz R$ 100 de trigo, R$ 200 de farinha de trigo e R$ 300 de pão, por exemplo, o seu PIB será de R$ 300, pois os valores da farinha e do trigo já estão embutidos no valor do pão. Então, aí um exemplo de como funciona o PIB, tá? Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos no preço em que chegam ao consumidor, que chega para nós. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados, porque temos aí os impostos de importação, exportação, o transporte de tudo isso. Cada empresa que trabalhou naquele produto vai repassar o seu devido imposto, tá? O PIB não é o total da riqueza existente em um país. Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia como uma espécie de tesouro nacional. Esse que está em negrito é o mais importante, pessoal. Na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Se um país não produzir nada em um ano, seu PIB será nulo. O PIB é, contudo, apenas um indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa, assim, importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país tanto pode ter um PIB pequeno e ostentar um altíssimo padrão de vida, como pode também registrar um PIB alto e apresentar um padrão de vida relativamente baixo. Bom, pessoal, o que é o PIB e como que ele é calculado? Bom, com o PIB podemos monitorar como que está a economia de um país. Se o PIB cresce, significa que o país produziu mais. Se ele cai, é sinal que ele produziu menos e a economia encolheu. Como que ele é calculado? Bom, no Brasil, quem calcula o PIB é o nosso grande IBGE,
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e existem duas formas. A primeira é contar tudo o que se produz na chamada ótica da oferta. Nessa conta entre os resultados da agropecuária, indústria, serviços. E aqui estão produtos finais, que é tudo aquilo que é vendido ao consumidor, né, para nós, como pães, carros e brinquedos. Também estão nessa conta os serviços, como salão de beleza, e os gastos aí com empregados domésticos. Vai, pessoal, desde o pãozinho até os artigos de luxo. A segunda forma de calcular o PIB é somando o que se gastou no país. Esse método considera a visão da demanda, ou seja, a ótica da procura. E entram nessa conta, então, o consumo das famílias, os gastos do governo, os investimentos das empresas e do governo. Tudo que se exporta conta no PIB, mas o que é importado é descontado do PIB, porque vai gerar riqueza aí fora do país. Bom, eu vou deixar um vídeo do IBGE Explica, que é um vídeo explicando aí sobre o PIB, o que é e para que serve. Vou deixar aqui na videoaula ou à parte, ok? Bom, mas como vocês estão vendo aí é a página 173 do livro de vocês, onde fala do produto interno bruto. O cartograma a seguir apresenta o tamanho proporcional aos países sul-americanos segundo seu produto interno bruto. E a tabela mostra sua distribuição pelos setores de atividades econômicas. Então, aí a gente já vai fazer esse exercício do explorando o cartograma e depois explorando a tabela. Vocês já podem deixar aí no caderno com as devidas respostas, porque são importantes, ok? O explorando o cartograma, como os países estão representados? Qual o país que possui o maior PIB da América do Sul e o menor? Bom, eles estão representados segundo o tamanho do PIB num cartograma, e o Brasil possui o maior PIB da região e o Suriname o menor. E lá embaixo tem uma tabela, América do Sul, distribuição do PIB por setor de atividade. Em qual país a agricultura tem a maior participação no PIB? E em qual a indústria e os serviços têm maior participação? Bom, como a gente vê na tabela, o Paraguai é o país em cujo PIB a agricultura tem mais participação. A Guiana é onde o PIB tem maior contribuição da indústria. E o Brasil é o país em cujo PIB o setor de serviços tem maior participação. Bom, pessoal, o Brasil é o país que possui o maior PIB aqui do subcontinente, mais de 3 vezes maior que o segundo colocado, que no caso é a Argentina. Em todos os países, o setor de serviços é o que mais contribui na composição do PIB, também o que ocupa mais mão de obra. Então, quanto maior a rede de serviços, logicamente maior mão de obra e menos desemprego, certo? Novamente, é o Brasil a economia em que esse setor tem mais peso, seguido pela Argentina. Já nos países em que a agricultura ainda tem grande participação, como é o caso do Paraguai e da Guiana, a participação do serviço se reduz um pouco, mas ainda é ali predominante. Esses dados indicam, como a gente viu lá no capítulo anterior, que os países sul-americanos são bastante urbanizados e que os menos urbanizados são exatamente o Paraguai e a Guiana, aonde tem menos ofertas de emprego. Bom, o Trocando Ideias aí da 174, a gente vai fazer juntos também. Comparando os dados dos gráficos acima, é possível estabelecer uma relação entre eles? Podemos concluir que há relação entre o crescimento econômico e o desemprego? Logicamente que sim, pessoal. É possível, então, estabelecer uma relação entre crescimento econômico e desemprego? Lógico. Nesses gráficos aqui, a gente vê que a Bolívia foi o país que mais cresceu em 2016 e também o que tinha menos desemprego em 2017. Lá no extremo oposto, a Venezuela foi a economia que mais encolheu em 2016, consequentemente, a que mais tinha pessoas desempregadas em 2017. Bom, pessoal, agora a questão da agropecuária que está aí na página 175, observe no mapa América do Sul, uso do solo,
a distribuição geográfica das principais atividades agropecuárias aqui da América do Sul. O que a gente pode observar? Os dois países que dispõem das maiores extensões de terras agrícolas são o Brasil e a Argentina. E segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em 2016 o Brasil era o maior produtor de cana-de-açúcar e café, o segundo produtor de soja e o terceiro de milho, e grande parte para exportação. Também temos o maior rebanho bovino do mundo ali no centro do país, também importante produto na pauta das exportações. E sobre a pergunta do Explorando o Mapa, que está aí nessa página, qual é o uso do solo nas áreas não ocupadas nem por agricultura e nem por pecuária? Bom, essas áreas não ocupadas por atividades agropecuaristas, elas são ocupadas pela floresta amazônica e as áreas assim desérticas, né, ou muito frias, no caso do deserto do Atacama, ali no sul do Chile. Bom, pessoal, como a gente sabe, a modernização das atividades agrícolas reduziu muito a utilização de mão de obra, né? Então, hoje em dia, a agricultura moderna emprega engenheiros agrônomos, técnicos em agricultura, tratoristas, mecânicos de máquinas, etc. Na Argentina, ali na região da planície dos Pampas, né, onde tem ali o destaque da soja, do milho, do trigo, existem grandes propriedades com alto grau de mecanização. A Argentina também se destaca como grande produtor e exportador de carne bovina. Ela também tem alto grau de modernização das atividades agrícolas e é maior ainda do que no Brasil. Outro país que tem uma agricultura relevante é o Chile, com destaque para a fruticultura, né? Uva, pêssegos, peras, cerejas, entre outras. E essas frutas elas têm grande peso na pauta de exportação chilena, só ficando atrás do cobre. E a gente tem que destacar também a produção de café na Colômbia, que é o terceiro produtor mundial. Bom, pessoal, a questão dos recursos minerais e indústria, todos os países sul-americanos, incluindo o Brasil, apresentam uma pauta de exportações compostas pelas commodities aí agrícolas, né, minerais e fósseis. O Brasil se destaca na exportação de industrializados, seguidos pela Argentina. Lembrando que as commodities é uma expressão do inglês em economia para fazer referência a um determinado bem ou produto de origem primária, comercializado ali nas bolsas de mercadorias e valores de todo o mundo e que possuem um grande valor comercial e estratégico. São as grandes matérias-primas para as indústrias, ok? Aqui na América do Sul, as maiores regiões industriais se localizam no Brasil e Argentina, o Brasil nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e a Argentina na região metropolitana de Buenos Aires e a cidade de Rosário. Sobretudo no Brasil, há polos industriais de alta tecnologia. Olha aqui a nossa grande Campinas, Unicamp, grande centro de pesquisa que forma aí mão de obra qualificada para trabalhar nas indústrias da região, eletrônicas, telecomunicações, mecânicas, biotecnologias e, enfim, muitas outras. No turismo, os 3 países que mais recebem turistas estrangeiros aqui na América do Sul são Brasil, Chile e Argentina. Mas por que o turismo atrai tanto? Bom, aqui na América do Sul tem diversas cidades históricas, né, tanto do período pré-colombiano como do período colonial, a arquitetura das construções imprimindo aí paisagens do passado. Além disso, a gente tem um extenso litoral, principalmente no Brasil, para quem procura aí turismo de sol e praia, mas também tem quem procura os climas de montanha, né, que nesse subcontinente tem aí uma das maiores cadeias de montanha do planeta, que é a Cordilheira dos Andes, quem procura mais os climas de inverno, e também tem bastante turismo para ecologia. Então aí nós temos algumas lindas praias, enfim, umas fotos bem interessantes aí dos nossos cartões postais.
Em relação aos blocos econômicos regionais, que são os blocos que a gente tem aqui na América do Sul, nós temos a Comunidade Andina, o objetivo aí de incentivar a integração política e econômica entre os países membros. A Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas, também com o objetivo de estabelecer um espaço de integração política, cultural, social e econômica que vai além de um acordo comercial. Desafio de eliminar a desigualdade socioeconômica e fortalecer a democracia. A Aliança do Pacífico, que tem também o objetivo de impulsionar o crescimento econômico e a competitividade da economia de seus integrantes, promovendo a livre circulação de pessoas, comércio, bens e serviços, é o mais recente bloco e o mais bem-sucedido. E o nosso grande Mercosul, Mercado Comum do Sul, que é o bloco aqui formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai em 1991. Bom, pessoal, em 2006 a Venezuela foi admitida e em 2017 foi suspensa por desrespeito democrático de Nicolás Maduro. Esse bloco criou facilidades para a circulação de mercadorias entre os países membros numa zona de livre comércio, mas ainda se mostra uma união aduaneira imperfeita por vários motivos. Além dos estudos dos Estados-membros, tem 6 países associados, que é Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname, com acordos de livre comércio. Pessoal, para entender, esses blocos aqui, eles são formados por agrupamento de países que possuem como objetivo principal a organização de acordos comerciais para redução aí das tarifas de mercadorias que eles cobram nas trocas comerciais, né? Então, isso aqui é interessante no bloco econômico, a redução das tarifas. Isso aumenta o fluxo de mercadoria entre os países membros e esses blocos eles se tornam necessários também para criar normas, gerenciar os fluxos comerciais das empresas, né? Aqui na América do Sul, os países todos têm herança de passado de dominação colonial. Então, os blocos econômicos eles são frágeis, suas economias têm dificuldades em promover assim uma integração política assim bem completa e abrangente. O maior bloco que existe é o da União Europeia. Bom, e os investimentos brasileiro e chinês? O Brasil é o país que produziu o maior PIB dentre os países e é a maior economia da América do Sul. A China ela tem investido muito em infraestrutura por aqui, mineração e agricultura, para assegurar para ela mesma o fornecimento de alimentos, matérias-primas minerais e agrícolas, além de vender seus produtos industrializados. Os chineses eles têm investido em toda a América do Sul. Mas como a gente tem uma economia mais complexa, que eles têm comprado indústrias nacionais e montado fábricas novas. Assim, eles abastecem o mercado, né, dos nossos países vizinhos e daí usam o nosso território como plataforma de exportações. São nossos grandes concorrentes aí. A indústria brasileira ela tem perdido bastante mercado para a produção chinesa. Aqui é uma imagem da empresa da montadora Chery, que é uma empresa aí chinesa presente no Brasil, ok? Tarefas da semana, exercícios aí, pessoal, das páginas 185, 186 e 187. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês fiquem bem. Dediquem-se aos estudos, leiam todo o capítulo, faça bem caprichado os exercícios, deixei o e-mail aí para vocês me enviarem, tá bom? Se quiser digitar na plataforma também pode. O legal do e-mail é que vocês podem fazer os exercícios no caderno e já deixar lá como um roteiro de estudos, certo? Copiem os conceitos aí importantes da videoaula e se precisarem de mim, eu estou sempre à disposição, tá bom? Então, fiquem com Deus, beijo no coração, eu estou com saudades. Até a próxima. Tchau, tchau.